Olá pessoal, esse é o Market Minds, o micro podcast do Mercado Ads, direto aqui do Festival Internacional Lions Cannes 2026. Eu sou o João Branco e hoje eu vou receber aqui o Guilherme Martins, vice-presidente de Marketing e Inovação da Diageo. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, e você? Prazer estar aqui com você, Prazer hein? é tudo meu. Fiquei sabendo que você está com umas ideias aí, concorrendo, sendo premiadas, possivelmente por aqui, é isso? Possivelmente, a gente está ansioso aí para ver como que vai ser a semana, mas sim, a gente está com alguns cases. Johnnie Walker é uma marca que a gente sempre traz grandes personagens que simbolizam o progresso, que simbolizam o que Walking significa. Há 2 anos atrás, a gente teve o primeiro Grand Prix de Johnnie Walker no mundo, com a história da Laide Costa e a retratação com a Bossa Nova. E agora a gente está trazendo a história do Paulinho da Costa, que para mim é uma história tão grandiosa quanto, né? Um dos maiores percussionistas do Brasil, agora com o hype aí do Michael Jackson de novo. Uhum. Ele foi o percussionista que fez quase todos os discos do Michael Jackson, desde Thriller até Beat It, várias canções. É super reconhecido, mas ainda desconhecido no Brasil, então a gente contou a história dele através de um documentário, através de várias campanhas, e aí ele chegou a dar o passo mais importante, que foi o nome dele na Calçada da Fama, o primeiro brasileiro nascido no Brasil. Nesse passo, então esse é um dos cases que eu tenho mais expectativa aqui durante a semana, e vamos ver o que vai dar. Que legal, você trabalha com bebidas, principais marcas, para o pessoal saber, Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff, Old Par, Smirnoff Ice, Tequila Don Julio, Casamigos e por aí vai. Eu imagino que trabalhar com isso não seja só sobre ter ideias criativas, mas seja também sobre entender seus públicos, entender a diferença no consumo, na relação que cada geração de consumidor tem com o que você vende. Como é que você acompanha isso, Guilherme? Como é que você fica atento ao que está mudando nos hábitos, nas preferências das pessoas? Primeiro de tudo, assim, o mais importante é entender que a categoria de bebidas, ela é direcionada por diferentes motivações. Você falou tudo, assim, né? É um dia divertido para quem cuida dessas marcas, porque tem dias que eu acordo olhando para a Smirnoff Ice, que a gente fala com um público, um jovem adulto, que muitas vezes está entrando na categoria, que tem um perfil e um paladar diferente, está buscando algo simples, buscando algo democrático, que você gelou e conseguiu servir para a galera. E às vezes eu termino o dia falando de Blue Label, que é o ápice de uma celebração super especial, numa motivação mais de impressionar, numa motivação mais de saborear. Então as motivações, quando eu penso em conectar, quando eu penso em impressionar, quando eu penso em saborear, cada marca tem um right to win, né? Tem uma chance de vencer de acordo com a motivação maior. E aí o nosso grande desafio é de selecionar essas audiências, entender esse momento, mesmo ao longo da semana, ao longo do mês, aonde que essas ocasiões e motivações acontecem mais, para a gente conseguir falar com o consumidor certo, no momento certo, com a marca certa. Né? As nossas categorias, diferente de outras categorias de bebidas, elas são muito diferentes entre elas. Uhum. Né? O whisky, ele representa muito status, ele representa aquele momento que é um momento mais especial de celebração. O gin, ele é um abre, né? Porque ele é o coquetel, é quem trouxe a coquetelaria para o Brasil, seja através do gin tônica, através do Negroni, através do Fitz. A vodka é um sinônimo de versatilidade, né? E quanto mais o consumidor ele consegue navegar diferentes sabores, mais ele se encanta com a categoria, né? Por isso que a gente explora muito a caipirosca no Brasil, porque uma caipirosca de frutas vermelhas e uma de caju é completamente diferente entre elas. É. E aí o produto pronto para beber é um produto que entrega uma conveniência que nenhum outro entrega, né? Mas, de novo, com o nosso grande desafio é entender esse momento ao longo da jornada dos consumidores e até ver categorias cruzadas. Uhum. Um grande aprendizado que a gente viu é quem compra beleza, por exemplo, se interessa mais por gin. É mesmo? E aí a gente começa a conectar um pouco dessas audiências para olhar para fora da categoria. Né? Essa é uma categoria que nós somos muito grandes dentro dela e o nosso grande desafio é trazer mais gente para experimentar os nossos coquetéis e as nossas marcas. Que interessante, hein? Uma pessoa que se interessa mais por beleza, se interessa mais por gin. Como é que você descobre sinais assim, Guilherme? A gente tem grandes parcerias com players que ajudam a gente a fazer esses testes, né? E começar a identificar algumas audiências e a gente começar a oferecer alguns dos nossos produtos e quase como se a gente tenta validar um playbook mesmo, né? Do que funciona mais. E esse foi um teste que os nossos amigos da Diageo do México fez com um dos grandes parceiros e a gente copiou e colou no Brasil
Brasil porque a gente viu que essa era uma tendência. E a gente sabe que num horizonte um pouco mais abstrato, o gin representa esse hype, o gin é quase um acessório, né? Então uma taça de dry martini, ele quase compõe o look ali, dependendo da sua ocasião. E aí quando a gente desce isso e consegue validar através de dados que existe uma correlação maior, depois a gente só implementa e a gente consegue avançar em cima disso. Eu lembro que a gente já conversou uma vez, você me disse que o que a pessoa segura na mão diz muito sobre ela, né? Muito sobre o copo que ela tá bebendo, o sabor que ela tá desfrutando. Esse lado marqueteiro do que você faz é muito legal. É quase um universo simbólico mesmo, semiótico, de novo, quando a gente passa lá nessa coisa desse hype, desse status, muda muito como as pessoas se projetam pro mundo, né? De novo, se você tá com um copo de suco na mão, você você tá com dry martini na mão, quase você acha que você tá num filme do James Bond ali, participando daquele contexto, daquele cenário. O pessoal do Mercado Ads, Guilherme, me disse que a geração nova que chega aí, os mais jovens, eles têm comportamentos muito diferentes. Eles conseguem ver lá como é que o pessoal busca na internet, o que eles compram, quanto tempo demora, o que põe no carrinho, o que não coloca. Eles falam, chega uma geração aí que é diferente. Você sente essa diferença também? Como é que você tenta entender melhor os mais jovens? Primeiro, eu sinto uma diferença grande antes do hábito de compra, entendendo o comportamento deles e a relação deles com o mercado de bebidas, né? Essa é uma geração que ela é uma geração que entra dentro da categoria com uma visão de equilíbrio e moderação muito maior do que as gerações passadas, o que para toda a indústria que está aqui partindo de um lugar de regulamentação, o que a gente precisa para ter longevidade na nossa indústria é justamente que o consumidor tenha uma relação de equilíbrio, né, com a nossa categoria. E essa é uma geração que já vem assim, seja através da utilização de aplicativos de transporte, então quando eles vão sair, é uma coisa muito natural, né? Às vezes a gente fala com pais assim, a gente tenta entender os seus filhos, jovens adultos, como que é essa relação? Se uma mãe chega hoje para alguém de 19 anos e fala, se você vai beber, não vai dirigir, o filho já fala assim, tipo, uma coisa meio óbvia. E aí isso foi uma mudança grande da própria indústria mesmo, né? De educar o consumidor. Então, a gente entende que a gente tem um papel de fazer com comportamentos que vão trazer essa longevidade para a nossa indústria, uma relação mais equilibrada com a nossa categoria, a gente precisa quase que dar uma fazer ser glamurosa, né? Porque a gente sabe fazer isso através dos nossos coquetéis, a gente fez isso através dos mocktails também. Hoje um coquetel sem álcool, que antes era visto como uma coisa chata da festa, não vou tomar uma água, vou tomar alguma coisa sem álcool, agora ele tem o mesmo glamour do que um coquetel. Então a gente entende que esse é o nosso papel também de ajudar o consumidor a ter essa mesma relação de projeção, como eu te falei, dos drinks, quando ele decide beber ou quando ele decide não beber. Então o consumidor ele já entra, a geração mais jovem já entra com esse equilíbrio e esse mindset muito mais evoluído. Né? Ao mesmo tempo que hoje tem 20% mais de bebedores, né? Então tem mais pessoas de 18 a 24 anos entrando na categoria, mas o número, quando eles saem, a quantidade de drinks que ele bebe é menor do que as gerações passadas. Então ele quer um drinkzinho, 2 drinkzinhos ali para se manter mais moderado. De novo, que pra gente é bom, né? A gente tá aqui para uma marca, Johnnie Walker, por exemplo, tem 200 anos. E o nosso papel é fazer com que essa marca fique aqui pelos próximos 200. Para sempre. Exatamente. Muito bom. Quando você fala de marketing, para mim fica claro que não que tem muita ciência por trás, né? Você olha muitas pesquisas e fala, olha, tem mais pessoas na categoria, o consumo, o tipo de consumo, a ocasião do consumo. Quando você lança para a Copa do Mundo, e eu vi que vocês fizeram uma campanha com 48 sugestões de caipiroscas, é assim? Exato. Com sabores diferentes, uma para cada país. Eu olho aqui lá e falo, o Guilherme deve ter olhado um monte de dados e estudos para chegar a essa conclusão. Tô entendendo que vocês estão vendo que o mercado vai para soluções mais personalizadas, mais segmentadas, sabores diferentes que agradam pessoas. É por isso que vocês estão fazendo isso? Por 2 motivos, assim. Quando a gente pensa numa estratégia de expansão de categoria, a gente faz um estudo grande para entender o que só aquela categoria, como nós somos líderes, né, de todas as categorias que a gente opera, o que só aquela categoria pode oferecer dentro de todas as opções alcoólicas para o consumidor. E a vodka, por muito tempo, ela falou com o consumidor através da neutralidade, da pureza, né? Só que o que ela traz de diferente para o consumidor é pelo fato dela ser pura, ela é o ingrediente mais versátil. Né? Porque o sabor da mistura aparece mais. Então, num mercado tropical como o Brasil, isso é super legal
falar com os gringos, porque a gente leva eles, né? A gente falou assim, bom, o espaço de execução da vodka hoje não é mais no espaço natural dos destilados. A gente está executando no hortifruti, por exemplo. Então a gente começa a trazer a categoria para aquela seção enorme das frutas, porque cada fruta explode um sabor diferente para o consumidor, e aí ele entende a versatilidade, ele entende que aquilo é diferente do que todas as outras opções de bebidas. E o segundo ponto é que a gente sabe que o espectro do paladar do consumidor mudou muito ao longo do tempo, né? Ele ficou um paladar mais sofisticado, ele tem um paladar mais amargo, né? O Negroni hoje é o coquetel mais buscado na internet no Brasil. Isso era impensável há 10 anos atrás, porque historicamente o paladar do brasileiro é um paladar um pouco mais adocicado, né? Então, a gente entendendo esses diferentes paladares do brasileiro, entende que a vodka tem essa versatilidade, você pode ter uma experiência diferente com cada drink. E eu acho que isso também traz um marketing de contextualização, porque cada jogo a gente tem a receita daqueles times, né? Então, se o Brasil vai jogar com a Escócia, a gente faz a receita da caipirosca para a Escócia, a receita da caipirosca para o Brasil, e aí isso explode ali uma chance de experimentação. E um outro ponto é porque isso aterriza no trade muito bem, né? Então, quando você vai num bar, de novo, assistir o jogo, ou você tem um parceiro que você pode comprar um last mile para chegar naquela hora, que você já faz essa compra completa da bebida, com a fruta, com o gelo, e ele consegue fazer, a gente, através do dado e desse insight, a gente consegue ir até a ponta, entregando o melhor da experiência para o consumidor. E é uma forma de ajudar o bar a vender mais também, né? A ter uma ferramenta interessante. Ajudar o bar, ajudar os nossos parceiros, ajudar o próprio e-commerce, entendeu? Então, as nossas campanhas, elas aterrizam de uma forma, através do drink, uma forma muito simples do consumidor entender e dar uma opção para ele do que ele deveria beber naquele jogo. Legal. Para mim não foi óbvio, né, vocês patrocinarem a Copa do Mundo, igual vocês estão fazendo, mas eu tô entendendo que o universo do esporte, do entretenimento, da celebração, parecem ser territórios importantes para a marca. É por isso que vocês escolhem fazer isso? Eu acho que o nosso negócio é um negócio de socialização. Né? É um negócio que, quando eu penso nos meus concorrentes, eu acho que o meu inimigo é a falta de socialização. É alguém que bloqueia o fato das pessoas não quererem se encontrar, não quererem ter um motivo de jogar conversa fora, de estar numa festa de carnaval, de se encontrar no Réveillon, né? Então, o nosso foco... A solidão é seu concorrente. A solidão é meu concorrente. Eu acho que você tem momentos que a solidão, ou você estar sozinho, mais introspectivo, é importante, mas a socialização é o que forma as relações, né? E aí, se a pessoa vai decidir beber ou não beber, é uma decisão dela, mas o que a gente quer é fazer cada vez mais convites para que as pessoas estejam juntas. E aí, mapear todos esses momentos e entender, por exemplo, há 10 anos atrás, a gente viu que a noite ia mudar, né? Que a balada ia mudar, que os festivais iam nascer. Então, por isso que nós somos uma das únicas marcas que a gente patrocina todos os festivais de uma forma muito consistente há muito tempo, porque a gente conseguiu mapear isso, né? Entendendo o futebol como um contexto que gera emoção, e principalmente a Copa do Mundo. Por que a gente não está em outras verticais de futebol e está na Copa do Mundo? Porque a Copa do Mundo é mais especial, ela acontece de 4 em 4 anos. Quando você está ali por trás, você vai querer alguma coisa diferente, né? E aí o diferente é o que a gente consegue entregar para o consumidor. Ele não quer a mesma coisa de sempre, ou aquela bebida que ele assiste o jogo toda quarta-feira. Então, enfim, a gente faz todo esse mapeamento de contexto e socialização e vê aonde que a gente consegue entregar aquele especial, aquele extra ali para o consumidor. E a Copa foi isso, e a Copa não só num ponto de torcida, mas num ponto de crença também, né? Algumas das nossas marcas, como eu já te contei também, são marcas que são muito maiores do que a categoria, né? A gente vende crença, a gente vende propósito, progresso, né? E aí, um dos lançamentos que a gente fez para essa Copa foi o Johnnie Walker 24 anos. E o insight é super legal, porque agora a Copa de 2026... A gente faz 24 anos que a gente ganhou o Penta, né, em 2002. Saudade. E o tempo máximo que o Brasil ficou sem ganhar uma Copa foram 24 anos. Então a gente lança esse whisky pro Brasil e agora no dia 24 tem Brasil e Escócia. E a gente lança uma ação que nós vamos vender Black Label e Red Label no preço de 2002. Olha aí! É o gosto do Hexa com o preço do Penta. Então olha como um insight desse pode fornecer um monte de ideia de como a gente interagir com o consumidor, ter dado, ao mesmo tempo construir um emocional, mas ao mesmo tempo converter. Que legal. Quando esse episódio for ao ar, esse jogo já vai ter acontecido, mas espero que o Brasil tenha ganhado. Exatamente. Espero que essa campanha tenha ido muito bem e espero que muita gente assista esse episódio aqui também. Eu também. Foi um papo muito bom. Guilherme, pra gente encerrar, você tem vários produtos, várias marcas
E eu imagino que você tenha públicos diferentes. Tem um público que gosta mais desse tipo de consumo, esse outro público que não se define só por idades, mas também por hábitos, por, preferências, por origens das pessoas. Como que você consegue determinar os seus públicos, os seus segmentos, os seus nichos? Como que você olha para isso? A gente tem, cada vez mais a gente tem, partindo daquele estudo de motivação e ocasião, como eu te disse, cada vez mais a gente tem se aproximado de parceiros que conseguem cruzar audiências e validar algumas das nossas hipóteses, né? E aí a gente viu justamente isso, principalmente com a evolução do e-commerce, a gente consegue fazer testes rápidos, e validar, a última validação que a gente fez é que é uma jornada, o consumidor do paladar mesmo, né? Ele justamente quando ele está mais jovem adulto, ali 18 a 24 anos, ele acaba entrando num RTD, num produto que tem um menor teor alcoólico, aí ele pode, depois de um tempo, ele já está estagiando ali, ele vai migrar para um destilado branco, que é um destilado mais fácil de beber, aí depois ele é um jovem casal, que já está indo mais em restaurante, menos em festa, ele pode migrar para um destilado envelhecido, como, por exemplo, um whisky. Então é quase a gente vê as nossas categorias acompanhando mesmo a jornada da vida dos consumidores, a evolução da vida dos consumidores. Isso os dados mostraram pra gente, essas parcerias, a gente consegue validar tudo isso e começar a ter esses playbooks mesmo, de qual que ativação funciona melhor, de qual mecânica que funciona melhor. Tem momentos do ano que o consumidor está pronto para fazer uma premiumização, então o consumidor que está em Red Label, geralmente em outubro, novembro e dezembro, é onde ele busca um Black, ou ele busca um Gold, porque é um momento de festas de final de ano. Então a gente também consegue validar esses momentos ao longo do ano também. Então hoje a nossa estratégia ela é muito mais assertiva, tanto de marcas, para públicos e para momentos ao longo do ano, quando a gente decide fazer alguma ativação. Demais, com vontade de te ouvir aqui por mais um tempão, mas a gente queria deixar hoje pro pessoal aqui só um gostinho do que é aprender drink com você. Isso aí, um gostinho desse drink. Espero que você tenha gostado. Esse aqui foi o Market Minds, um micro podcast aqui do Mercado Ads, direto do Festival Cannes Lions 2026. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, assista os próximos, tá bom? Guilherme, muito obrigado, hein? Valeu! Valeu!